Agradecer aqui, antes de mais nada, a Luciana e a Bruna, que trabalham aqui comigo, né, na equipe do parque, da incubadora, e vão estar junto aqui nesse webinar, né, sobre o edital da incubadora de empresas de base tecnológica aqui da Unicamp, tá? Então, agradecer a todos aí pela presença, e a gente espera aí na próxima 1 hora e meia, explicar um pouquinho de como funciona a incubadora, como funciona submeter uma proposta, tirar dúvidas também de vocês. Bom, eu sou a Mariana, né? Eu sou a coordenadora aqui dos ambientes de inovação e empreendedorismo da Inova Unicamp, que gerencia, então, o Parque Científico e Tecnológico e a incubadora e também as ações de empreendedorismo que a gente tem aqui com a comunidade interna da Unicamp, também comunidade externa, e a Luciana e a Bruna aí me ajudam nessas diversas atividades, né? Então, compartilhar aqui com vocês a agenda, né, do nossa manhã, tá? Então, a gente teve aí um pequeno atraso para começar, mas já vamos dar sequência, então, apresentando o programa de incubação aqui da Unicamp, né, como é que ele funciona, quais são as atividades que a gente percorre aí ao longo do programa. Depois nós vamos explicar um pouco mais em detalhes sobre o edital, como submeter, né, uma proposta e um pouco sobre os contratos também, né, de incubação, de pré-incubação. E depois abrir aí para dúvidas, né? Acho que a gente pode, logo depois da apresentação aí do programa, talvez abrir um pouquinho para dúvidas, né? Se o pessoal tiver, e qualquer coisa, depois a gente faz uma rodada aí maior de dúvidas, né? Uma orientação geral, eu vi que o pessoal está colocando aqui no Q&A, né? Então, quem for se apresentar, falar de onde é e tal, tudo bem que já colocaram aqui no Question and Answers, né? Mas esse tipo de interação vocês puderem fazer pelo chat, e aí as perguntas mesmo a gente organizar aqui pelo Question and Answers, tá? Para a gente não misturar, né, as duas. Lu, estão falando que o O chat está pessoal tá dizendo. desabilitado. Isso, a gente vai habilitar por aqui. Vou Ah, tá bom. colocar aqui. Então, Obrigada aí por avisar. Então, né, agora a gente faz essa organização aí, né, dá um alô pelo chat e depois as perguntas vai colocando aqui pelo Question and Answers e a gente, conforme for fazendo as pausas aí para dúvidas, vamos respondendo aqui conforme a ordem que as perguntas chegarem. Deu certo aí? Acho que deu. eu coloquei aqui para habilitar, pessoal, se puderem ver. Está aí. Vejam aí se está funcionando. Tá aí, deu certo. Werner, Glauco. Boa. Beleza. Obrigada, gente. Podemos seguir. Ó, temos até uma pessoa do Haiti, tá? Ficando internacional essa incubadora. Legal. Então, bom dia aí, Samila, Werner, Beatriz, obrigada aí pelo alô, Eduardo. Bom, então, continuando aqui, nós temos, então, né, a Unicamp, né, a incubadora de base tecnológica aqui da Unicamp, foi fundada em 2001, tá? Então, completamos já 20 anos aí de existência da incubadora. Foi uma das primeiras iniciativas aí de apoio ao empreendedorismo que a Unicamp lançou, né, junto com algumas outras incubadoras, né, no país. E a Unicamp tem, né, desde do seu início, aí, da sua fundação, esse propósito de apoiar, né, empresas com ideias, né, ou projetos que ainda estejam em fase embrionária ou já em um certo desenvolvimento, né, e que tenham um foco principal aí de base tecnológica, né? Então a gente vai explicar um pouquinho aí o que é esse foco, né, para direcionar os projetos que a gente apoia aqui na incubadora, tá? Pode passar, Lu, por favor. Bom, então, o que a gente considera aí como um projeto de base tecnológica, né? São empresas, né, ou projetos que utilizam aí a aplicação sistemática
de conhecimentos científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, né? Parece um negócio grande aí, meio complicado, né? Mas a primeira, né, a questão assim que a gente gosta de reforçar, né, é que tem aí algum desenvolvimento científico e tecnológico no projeto, né, ou na empresa aí que vocês estão apresentando, e que isso vai resultar num novo produto, processo ou serviço, de certa forma, inovador aí, né, que traga algum diferencial frente a algo que já existe no mercado, né. Então, a incubadora ela não tem o foco em apoiar consultorias ou negócios tradicionais, vamos dizer assim, né? Que já existam, né, no mercado, que já tenha mercado para aquilo, que aquele mercado já esteja estabelecido, né? E mesmo uma consultoria que não precisa de um desenvolvimento científico, né? De gerar ali um novo produto, um novo processo, né? Então, nesse sentido, a gente orienta, né, na medida que o pessoal nos procura aqui, que conversem com parceiros que têm mais esse foco, né, como o Sebrae, por exemplo, né, que tem apoio a esses negócios mais tradicionais, né? Não que a gente não vá também ajudar aí, né, em questões mais básicas, vamos dizer assim, mas o foco principal e que justifica estar aqui, né, pelo tempo aí que é o programa de incubação, é realmente o desenvolvimento aí desse, né, com uma base tecnológica e de um novo produto, processo, pode ser um serviço também, mas tem que ter essa novidade, essa aplicação tecnológica, tá? Então, depois, se tiverem dúvida, a gente pode dar mais alguns exemplos, ou vocês quiserem compartilhar aí também, né, qual que é o negócio de vocês, a gente vai vendo essa adequação, né? E não tem um setor específico, tá? A gente fala que a Encamp é agnóstica, né? No sentido de que nós aceitamos empresas e projetos de qualquer setor econômico, né? Por quê? Porque a Unicamp, né? Ela que em muitos casos, né, é a parceira, né, para ajudar a desenvolver esse produto, processo, tal, ela tem praticamente todas as áreas aqui do conhecimento, né? Então, nós não temos esse foco específico, porque em termos tecnológicos, aí a própria Unicamp consegue atender aí diversos setores, tá bom? Por favor. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Bom, então falando um pouquinho aí sobre o programa, né, de incubação, né, então a gente geralmente mostra, né, essa escadinha aí, né, para mostrar a jornada, né, que vocês vão percorrer ao longo do programa de incubação. Vocês vão ver que no edital tem duas modalidades lá, né, vamos dizer. Então tem a pré-incubação, né, dois programas, né, a pré-incubação e a incubação, tá? Você pode até sinalizar que você tem interesse por um ou por outro na medida que você faz a submissão. Mas quem dá a resposta final, quem avalia mesmo é a banca avaliadora, né? De quem, em qual dos programas que a proposta vai se encaixar, tá? Então, já explicando aqui um pouquinho, a pré-incubação é um programa de 6 meses, voltado mais para uma ideia, para um projeto que ainda não está necessariamente formatado em termos de empresa, né? Não tem o CNPJ, por quê? Porque ainda é uma ideia, um projeto que vocês querem validar melhor, entender se de fato tem mercado e tal, para, a partir daí, sim, criar uma empresa e começar um desenvolvimento mais forte e tal, né? Então, e a incubação, aí já é voltado, né, para um negócio que já está aí um pouquinho mais maduro, no sentido de, olha, a ideia já foi concebida, já foi validada, a gente quer começar esse desenvolvimento tecnológico, né? E já tem, né, uma empresa constituída, né, um CNPJ criado, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando, no momento da submissão, não é preciso que vocês tenham um CNPJ criado, vocês podem submeter a proposta ainda na pessoa física, tá? Tanto que vai ter 2 formulários lá, formulário pessoa física, formulário pessoa jurídica,
tá certo? Por quê? Porque se a gente entender, né, que apesar de ter submetido na pessoa física, mas já está ali, né, começando a estruturar tal, e já tem essa intenção, né, de criar a empresa, a gente dá um tempo também, né, uma vez aprovado, tem ali até 60 dias para abrir esse CNPJ, tá bom? Bom, então, se aprovado aí na fase de pré-incubação, né, e também na verdade, a primeira turma, né, vamos dizer assim, a turma entrante, né, passa por essa jornada aí, né, de no primeiro 6 meses cumprir com algumas oficinas, né, que a gente oferece para dar uma nivelada no conhecimento, né, já vou apresentar aqui quais são, as oficinas aqui que a gente oferece, né, e tem também a parte depois que segue ali, né, ao longo dos outros semestres, com as reuniões que a gente faz, né, de monitoramento, de entregas, as palestras, consultorias. Então, aqui na Encamp a gente tem, né, além da nossa equipe interna, diversos parceiros que contribuem para esse conteúdo que a gente oferece ao longo aí dos 6 semestres, tá? Então, além de ter essas reuniões individuais, que a gente acompanha cada negócio, né, através de uma metodologia, né, do que vocês estão desenvolvendo, tal, a gente tem também esses conteúdos coletivos, né, que são oferecidos aí pelos parceiros nas diversas temáticas, né? Então a gente acompanha, se vocês verem aí na parte inferior aí do slide, né, a gente acompanha o negócio de vocês nesses 5 eixos. O eixo empreendedor, da tecnologia, do acesso ao capital, de acesso ao mercado e a parte de gestão, tá? Então, esses são os eixos que o CERN, né, que é a certificação aí que a incubadora tem, né, que ela segue de acordo com a Amprotec, é como se fosse uma ISO, né, que a incubadora tem, e ela tem que seguir algumas boas práticas, e, no geral, eles orientam que a gente siga esses 5 eixos, né? Então, isso norteia tanto as reuniões individuais quanto as programações coletivas aí que a gente faz, que a gente sempre tenta trazer, né, conteúdos e abordá-los nas reuniões de acordo com esses eixos. Então, isso é tratado de uma forma coletiva, que a gente oferece para todo mundo, mas na parte individual, com cada empresa, a gente vai vendo também, ó, aqui precisa de um apoio mais na parte de empreendedor, de networking. Não, ó, aqui a tecnologia que não está andando muito. Agora estou precisando de um acesso a capital, uma orientação sobre PIP ou sobre algum outro fundo de recursos. Ó, estou precisando contatar o mercado. Então, a gente vai percorrendo aí esses 5 eixos, não necessariamente de uma forma linear, né? Mas de acordo com a demanda aí de cada empresa, tá? Vamos seguir? Eu estou vendo aí que o pessoal está colocando umas coisas no chat. Não sei se a Bruna está dando apoio aí, Bruna. Tem uma pergunta aqui. Você prefere Tá. responder agora? Não, vamos esperar então aqui essa primeira parte aqui da agenda e a gente já abre para as perguntas, então. Bom, então, seguindo essa jornada aqui, né, que a gente colocou, são as oficinas que a gente oferece naquela pré-incubação e no primeiro semestre ali de quem já entrou na incubação mesmo, né? Então, esse conteúdo, ele é, na maior parte, oferecido pelo Sebrae, tá? Então, o Sebrae traz, através da plataforma deles, né, esses conteúdos online de como desenvolver negócios inovadores, né? Essa fundamentação aí para desenvolvimento do cliente, na parte de validação, né? Então, como fazer entrevistas, como conversar com o mercado, como entender se de fato, né, aquela sua solução tem um mercado, se existe um problema que eu quero solucionar, né? Depois a gente tem a oficina de MVP aí do mínimo produto viável, né? E também uma oficina sobre pitch e storytelling. Então, o que a gente percorre aí ao longo desses 6 primeiros meses traz conteúdo aí, né, sobre entender o modelo de negócios, montar esse modelo de negócios,
validar junto ao mercado, entrevistando, né, potenciais clientes, testando isso, né, com early adopters e, ao final, montando, né, após esse processo aí de validação e tal, montar um pitch que a gente faz essa rodada de apresentação, né, desses pitches entre os participantes, tá? Então, a gente tem tanto o conteúdo online, que vocês têm que assistir, depois a gente tem entregas sobre esses conteúdos online, essas entregas são tanto individuais quanto coletivas, né, no sentido de que vocês compartilham também isso em alguns momentos com os demais colegas aí, né, daquela turma, né, da incubadora. E depois tem esse compartilhamento aí, essa apresentação, né, dos pitches e tal, tá? Pode passar, Lu, por favor. Bom, no outro slide ele estava falando também, né, além das oficinas, ali os conteúdos, né, que a gente oferece com os outros parceiros, né, que são as palestras, né, junto com a Febraec. Então, como a incubadora ela está também inserida, né, sob a gestão ali da Inova, a Inova tem outras iniciativas, né, a Inova é a agência de inovação aqui da Unicamp, ela tem outras iniciativas além dessas que a gente oferece aqui, né, na incubadora, né? Então, a gente acaba trazendo também essas outras iniciativas para o contexto aí também, palestras com o pessoal do Unicamp Ventures, né, os meetups. A gente oferece um workshop aí do PIP-FAPESP, que é aberto também ao público, né, para quem quiser participar, tá? Então, tem outros conteúdos aí que a gente vai oferecendo para vocês. Pode passá-lo, por favor. Então, aqui são os projetos, né, as empresas que estão incubadas atualmente aqui na Encamp, tá? Então, tem o Mundo Recicladores, a T-Global e a VET-IA. Eles acabaram de passar pelo programa de pré-incubação e estão entrando agora no primeiro semestre da incubadora, tá? Então, os três, né, ainda estavam num formato pessoa física, mais de validação mesmo, né, do processo, do problema, da solução, e nós estamos agora seguindo, né, para o programa de incubação com eles. E os demais, então, já estavam aí no programa e estão avançando, né, nos semestres, tá? Então, esses que estão no segundo semestre entrarão junto aí, né, no primeiro semestre, né, no ano passado. Tem empresas de todas as áreas, aí a Plasmotec trabalha com plasma frio para conservação e vida maior aí de prateleira de alimentos, por exemplo, Fornano e nanotecnologia para a indústria cosmética, farmacêutica, Singularity Apex Science é mais na área agro, né, de soluções, a Democa é para uma edutech aí na área de educação, Drawn ID na área de TI, Sintase, área química, Exatec é a parte de soluções de inteligência artificial para dermatologia, Singular Seeds na parte agro, a AutoCoach aí tem um equipamento de deposição de filmes finos para diversas indústrias, Carga 24 horas é logística, Calama Azul trabalha com extratos naturais a partir de lúpulo e a Nova Bioocular com um tratamento para doenças oculares, tá? Então, vocês podem ver aí que tem gente de todas as áreas, desde TI até saúde, medicina, agro, né? Então, é bastante diverso e é o que eu acho que é bastante interessante, assim, de compartilhar, que às vezes isso não é tão tangível, né? Não está explícito nesses slides aqui que a gente coloca, mas é que as empresas têm muita interação e muita relação entre elas, tá? Então, às vezes, uma pode ser parceira da outra, uma é cliente da outra, uma é fornecedor da outra, né? Então, a gente percebe isso aí ao longo das reuniões, das conversas, né? Que ou tem uma correlação aí em termos do negócio,
ou tem também uma troca de experiência do tipo, ó, eu já submeti um PIP, não deu certo por causa disso, então não façam assim, faça assado, né? Então, essa troca entre as empresas, tanto em termos de negócio quanto em termos de experiência, é muito rica, né? E que você não necessariamente tem isso fora de um ambiente, né? De incubadora ou de aceleradora que seja, né? De um hub de inovação. Então, essa aqui é uma das riquezas aí de estar num desses ambientes de inovação que existem hoje, né? Ligado à universidade ou algum centro de inovação, algum instituto de pesquisa, né? Isso realmente não tem preço, né? Pode passá-lo. Então, como eu comentei, né, várias das nossas atividades aí, elas são feitas com parceiros, tá? Nossa equipe, como vocês podem ver, é bastante enxuta, apesar de a gente contar com apoio, né, de outras áreas da Inova e tudo, né? Mas a gente não consegue fazer sozinho esse programa, e para isso a gente conta, então, com parceiros como o Sebrae. E aí, Sebrae, a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae Regional, aqui em Campinas, mas também temos uma parceria muito próxima com o Sebrae São Paulo, e em vários casos acabam vindo até coisas de Sebrae Nacional também, né? Então, o Sebrae é um parceiro aí de longa data da incubadora e que participa tanto trazendo esses conteúdos online, trazendo os consultores para orientar, tirar dúvidas de vocês, e também dando oportunidade para diversos programas, né, complementares aí à incubação, que principalmente o Sebrae for Startups oferece, né? Então, tem o Lab Vendas, que é quem já está numa fase mais de vendas, né? Tem o Atômica, enfim, tem diversos programas que o Sebrae São Paulo oferece e que a gente oferece para as empresas. Às vezes nem todo mundo está naquele momento ali para fazer, mas se não está num ano, acaba estando no outro, né? Então, a interação aí com o Sebrae é super importante. A FEBRAEC, para quem não conhece, é a Federação Brasileira de Empresas de Consultoria e Treinamento, com quem a gente também já tem uma parceria de mais de 5 anos. Então, são mais de 8 mil empresas de consultoria pelo Brasil. A gente tem uma parceria muito forte com várias empresas de consultoria aqui do estado de São Paulo, e eles também trazem conteúdos, né, tanto em formato de palestra quanto de mentoria, nas áreas de venda, valuation, marketing, gestão de pessoas, né? Então, são consultores muito experts aí de mercado, né? Gente de muito tempo, executivo, que já trabalharam muito tempo em empresas e que hoje prestam essas consultorias aí para diversas empresas e também para as startups aqui da Encamp, tá? A Baita é uma aceleradora aqui, né, de Campinas, também parceira, e que traz também aí diversos conteúdos, participa aí de bancas, né? E também ajuda a gente bastante aqui no programa. Nós firmamos o ano passado uma parceria com o Mescla, da PUC Campinas, é o hub de inovação lá da PUC, e eles têm também um espaço maker, né? Então, vocês precisando desenvolver algum protótipo, né? Alguma coisa aí mais na parte de hardware, tal, que precisa dessa parte de prototipagem, né? O Mescla é um espaço aí parceiro que vocês podem, né, utilizar e desenvolver também essa parte, né? E aí nós temos alguns apoios mais técnicos aí, então as empresas participantes, né, elas podem ter acesso aí a conteúdo em nuvem, né, da Amazon. A Siemens também aporta alguns softwares aí para algumas empresas, né, que precisem, né, que faça sentido aí dependendo do negócio, né, e também temos aí participação junto com o programa aí da IBM, né, também para essa parte de acesso em nuvem, né, e a Unicamp já participa da Rede Empreende aí há alguns anos, que é uma rede internacional de universidades ibero-americanas, e isso dá uma rede de contatos aí de mais de 28 universidades que nós temos contato em países como Portugal, Espanha, México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, e através desses contatos é possível que vocês possam, né, também acessar os parques e incubadoras dessas universidades.
e trocar experiências e, às vezes, até fazer algum tipo de intercâmbio, né? E aí, como eu comentei, a gente segue aí, né, a certificação CERN, né, da Amprotec. Estamos aí num momento de recertificação, né, e de trazer aí melhoria nessas nossas boas práticas. Bom, além desses parceiros, né, a Encamp, a Inova vem construindo ao longo do ano uma rede de aceleradoras e investidores também, parceiros aqui, né, que contribuem, né, tanto com mentoria, quanto também participando do nosso encontro com investidores, que a gente faz todo final de ano. Então, a gente é parceiro aí do UniAngels, que é o grupo de anjos aí de ex-alunos da Unicamp, como já mencionamos, a Baita. A IVP é um fundo de participações aí do Unicamp Ventures, que é o grupo de empresas filhas da Unicamp. O Seed for Science é um fundo de investimentos lá da Fundepar, de Minas Gerais. O GridX, mais na parte de agro. BR Angels e Anjos do Brasil, né? Nós temos uma parceria com a Berkeley Skydeck, que é a aceleradora lá de Berkeley também, para quem estiver buscando essa fase internacional, né? O fundo aí da Valitec também participa aí tanto com conteúdo quanto olhando, né, para as nossas incubadas aí e vendo as possibilidades de investimento, tá? Próximo. Bom, e aí aqui a gente já vai entrar mais na parte do edital, então eu vou abrir aqui 10 minutinhos para algumas perguntas e depois a gente avança para o conteúdo e faz uma nova rodada de perguntas também. Deixa eu ver aqui. Bom, estou vendo aqui no Question and Answers, estava falando que o chat não estava funcionando e tal. Vou começar aqui pelo Felipe Marque, então, porque acho que todo o resto anterior era mais bom dia aqui. Então, o Felipe pergunta, após a pré-incubação, é possível ingressar direto no programa de incubação? Sim, Felipe, tá? Esse processo ele é automático. O que a gente tem que fazer é uma mudança de contrato, né? Então, quem está com um contrato de pré-incubação, esse contrato vai ser encerrado e a gente vai fazer o contrato de incubação, mas não precisa de uma nova submissão de proposta e nem de uma nova aprovação. A gente faz uma conversa, né, ao final aí, um pouco antes aí do final dos 6 meses, para entender dos dois lados se tem interesse, né, nessa continuação, se de fato, né, foi validado o processo e tal, e se faz sentido essa continuidade, tá bom? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Estamos com um pequeno entrave na FAPESP para aprovação de uma proposta PIP, fase 1, visto que atualmente a FAPESP tem exigido infraestrutura laboratorial para a execução do processo científico, prova de conceito, mesmo para as propostas apresentadas na condição de empresa a constituir. Por acaso essa demanda por infraestrutura por parte das empresas incubadas tem sido recorrente? Como tem sido a resolução desse tipo de problema-demanda? Sim, a gente recebe, né, esse tipo de demanda, tá? Então, o que acontece? A gente tem alguns espaços, né, disponíveis aí. Então, o programa de incubação, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ele pode ser residente ou não residente. Não residente, você participa do programa das atividades, mas não tem uma sala aqui conosco. Agora, se for residente, você pode optar por espaço compartilhado, sala individual ou sala para laboratório, tá? Então, a gente tem alguns poucos espaços de sala para laboratório, né? Então, aí você tem que entrar na modalidade residente, sala laboratorial, né? Então, isso tem um custo, né? Já vou mostrar um pouquinho aqui para frente, né? E com isso, acredito que atenderia aí, né, a demanda para a FAPESP, né? Por que a FAPESP pede isso, né? Porque ela entende que, apesar de você ter submetido como empresa a constituir, você vai se tornar uma empresa para desenvolver esse projeto, né? Desenvolver um produto que vai ser colocado no mercado e tudo. Então, apesar de estar numa incubadora
de uma universidade em que você até pode fazer parceria com laboratórios, desenvolver uma parte junto aos laboratórios, a FAPESP e mesmo nós entendemos que você tem que ir construindo, né, autonomia nessa produção, nesse seu desenvolvimento, né, uma vez que ele demande aí uma infralaboratorial, tá? Maísa pergunta sobre a questão da propriedade intelectual, tá? Uma empresa que já fez depósito de patente pode entrar no programa de incubação? Sim, e a gente não tem participação nenhuma nessa propriedade intelectual já feita pela empresa e já depositada. A Unicamp, não é nem a Incamp, tá? Entendam aí, tem a Incamp, que é a incubadora, a Unicamp, a universidade. A Incamp não tem participação nenhuma sobre propriedade intelectual. Se a empresa for fazer algum projeto de pesquisa junto com a Unicamp, para isso precisar de um projeto, de um convênio, o que for desenvolvido junto com a Unicamp e gerar uma patente, aí sim vai ser dividida a propriedade intelectual entre a empresa e a Unicamp, tá certo? Só que vocês podem desenvolver independente e aí nem a Unicamp, nem a Incamp tem participação nessa patente, tá bom? Só tem participação naquilo que for originado de um convênio de pesquisa. E para estar na incubadora, não necessariamente você precisa ter um convênio de pesquisa com a Unicamp, você pode desenvolver tudo por sua conta, tá? João Paulo, meu doutorado, por consequência minha pesquisa, foi desenvolvido em parceria com uma empresa aqui na Unicamp. Vocês oferecem ajuda para lidar com coisas como propriedade intelectual? Bom, se tem a participação da Unicamp, o que é preciso, João Paulo? Que o seu orientador, tá? Ele mande um comunicado de invenção. Depois a gente pode colocar aqui no chat o link, tá? Para você. Então, você tem que fazer uma comunicação de invenção para a Inova. A Inova vai analisar o que foi desenvolvido e se isso, né, gerar uma patente, isso vai ser de a propriedade intelectual da Unicamp e dessa empresa, tá? E aí o pessoal de propriedade intelectual e parcerias é que explica toda essa questão aí de porcentagem, porque isso é muito caso a caso. No geral, nossa política de propriedade intelectual, o que ela prevê? 50% da propriedade intelectual para cada um. Isso não significa royalty. Royalty é outra coisa. Protegi, tem uma patente, vou licenciar essa patente, né? O quanto eu pago em cima dessa licença? Aí é royalties, tá bom? Então, o primeiro passo aí seria o seu orientador fazer essa comunicação de invenção para a Inova, para ela analisar do que foi desenvolvido, se isso pode ser patenteado ou não. Quais os caminhos para buscar investimentos para um projeto quando só existe a ideia no papel? Pois é. É bom assim ficar claro que aqui na Incamp a gente tem essa rede de parceiros, né, que a gente ajuda a conectar, a fazer esse networking, mas nem a Incamp, né, investe recursos financeiros, né, nas empresas e nem tem essa garantia como que eu posso falar, de investimento, né, ao final do programa, tá? Então, a gente ajuda, né, a fazer essas conexões, a pensar se é um caso de pedir um projeto PIP ou algum outro tipo de recurso público, né? Então, a gente dá esse apoio, essa orientação, né? Algum projeto na Incamp na área de educação, a gente está com um no momento, tá? É uma plataforma aí, né, de gestão educacional, tanto para pais, professores e alunos, tá? Não é tão recorrente, mas no momento a gente está com um aí nessa área. Além da taxa mensal, alguma contrapartida pela empresa. Na incubação, após o programa de incubação, a empresa tem que pagar o que a gente chama de compensação aí pelo tempo que ela ficou na incubadora no formato de royalties, já vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Mas durante o programa é só a taxa mensal que varia de acordo com a modalidade. Peraí,
me perdi aqui. A sala laboratorial disponível atualmente e há condições de produção em pequena escala no laboratório? Sim, tá? Como a incubadora lida com a questão de confidencialidade do projeto? Existe um certo mito do empreendedor ter medo de publicar o projeto antes dele estar maduro. Bom, tudo o que for, primeiro que nós aqui da Inova, todos temos um termo de sigilo termo de confidencialidade que a gente preenche, né? Então, o que é conversado entre nós, né? Fica nas reuniões, né? Agora, entre nós também, né? Vocês têm que, de certa forma, a gente não está pedindo para ninguém dar o pulo do gato em termos tecnológicos, tá? Mas a gente tem que saber do projeto, porque senão a gente também não consegue ajudar, né? E assim com os parceiros que vierem também, tá certo? Agora, o que a gente sempre orienta é que, né, não precisa também dar informações aí, né, do pulo do gato tecnológico e tal, né? E também, dependendo de com quem vocês forem conversar, né, com empresas e tal, sempre ter essa questão aí de um acordo de sigilo, do NDA, né? Formações e reuniões são à distância? Qual a demanda presencial? Olha, a gente até pode fazer algumas reuniões individuais à distância, mas os conteúdos coletivos, eles são presenciais, tá? Então, não é uma incubação totalmente à distância que você nunca precisa vir à incubadora, tá? Mesmo que você não tenha sala. Tem atividades que são presenciais, tá? E a gente tá num híbrido aí, né? Mas eu moro em tal lugar, alguma coisa dá para ser presencial e outra à distância? Ok, mas tudo à distância não é o nosso formato, tá? Sobre PIP, enviamos um PIP, o projeto foi bem avaliado, entretanto foi questionado a questão da falta de infraestrutura. Eu não sei se é a mesma pergunta de cima ou ainda uma outra, tá? Já tinha sido colocada na proposta a intenção de incubação, entretanto, a coordenação não achou uma boa alternativa. É comum ocorrer esse entrave na submissão de PIP. Bom, aí não tem a ver com a incubação, tem a ver com a avaliação do PIP, né? Eu não sei, eu acho que essa dúvida vocês têm que tirar com a FAPESP. O que a gente diz é que a gente acolhe muitas empresas que estão submetendo ou que submeteram PIP, tá? E para nós são bem-vindos os projetos. Agora, se a FAPESP está exigindo ou, né, aí é uma dúvida que realmente aqui tem que ser tirada com a FAPESP, tá? Valor da mensalidade, já vou falar um pouquinho mais à frente. Não tem problema participar de outros programas aqui, como o Climate Techs, tá? Várias das empresas que estão aqui participam de outros programas que o próprio Sebrae oferece, às vezes até algum outro tipo de aceleração, tá? Num outro ambiente. A gente entende que essas são iniciativas complementares, né? Mesmo que uma empresa, por enquanto, tenha uma única pessoa, vocês aconselham que participe? Eu acredito que vale mais a pena ter RH para participar. Olha, essa é uma boa pergunta. A gente não necessariamente não aprova, tá? Se tiver uma pessoa só, mas o que a gente diz é que em algum momento vai ter que ter mais gente, né? E que se você ainda é uma pessoa que participa de outras atividades também, não se dedica só à incubadora, vai ser difícil acompanhar as atividades e se dedicar a outras coisas, tá? Então, aí fica a critério, né? Se você acha que vai ter um melhor aproveitamento, né? Tendo pelo menos mais uma pessoa, porque a gente pede aí que pelo menos uma pessoa da empresa participe de todas as atividades, né? Ou pelo menos aí 75, 80% das atividades. Então, né? Pode ser uma dificuldade aí, né? Pode sim ter uma reclassificação, tá? A banca é que vai avaliar se é incubação ou pré-incubação, tá? E nesses casos, depois de aprovado, a gente faz também uma nova conversa da manifestação de interesse para entender, né, se dos dois lados está ok e tal, e às vezes é possível fazer algum ajuste.
Uma vez incubada, todas as atividades devem ser desenvolvidas na Unicamp? Ou podem ser oferecidos serviços paralelos durante a incubação? Não sei se eu entendi direito, mas não precisa desenvolver tudo na Unicamp, não. Tá? Gente, vou dar um tempinho aqui nessas. A última. É recorrente as empresas incubadas recorrerem ao uso do laboratório da Unicamp? Sim, muitas, tá? Tem esse tipo de demanda. E aí, o que que acontece? Esse uso não é assim, eu vou lá no laboratório, faço uma análise e ok, né? Então, é um convênio de pesquisa que a gente vai estabelecer entre a empresa incubada e o laboratório, para que parte do projeto seja desenvolvido em conjunto com esse laboratório. Tem também a química analítica da Unicamp, que aí é uma parte mais de testes, de laudos, são coisas mais simples. Isso ok, isso, né, não precisa necessariamente passar por nós. Agora, não, meu projeto só vai poder ser executado porque eu preciso do laboratório X de tal unidade, que tem tal equipamento, expertise e tudo mais. Então, para isso, a gente tem que montar esse projeto de pesquisa e Inova dá todo esse apoio, tá bom? Então, vamos partir aqui para a parte do edital e da proposta, porque aí eu acho que tira mais algumas dúvidas aí que estavam no chat também, e a gente avança um pouco, tá? Bom, então hoje temos esse webinar, né, mais geral. Depois, nos dias 16 e 23, às 14 horas, a Luciana vai estar disponível nesse link aqui. Depois a gente vai compartilhar de novo o link com vocês, mas quem já quiser aí tirar um print, já ficar com isso daí, para que vocês tirem mais alguma dúvida que tenha ficado, principalmente se estiverem aí no processo de preenchimento, né, da proposta e tal. Então, a Luciana vai estar aí para tirar algumas dúvidas mais pontuais de vocês. Isso mesmo, Mari. Inclusive, gente, queria relembrar, respondi aí no chat, que esse webinar está sendo gravado, né? E a gente vai colocar lá no YouTube da Inova, né? Tem o canal, né, da Inova Unicamp, aí tem a lista, né, a playlist da Unicamp, e a gente vai deixar publicado lá também, para quem perdeu um trecho ou não pôde participar hoje, mas aí ao vivo, e aí não vai ser gravado, vai ter esse momento aí de plantão de tira dúvidas. Legal, obrigada, Lu. Bom, e aí o prazo para vocês submeterem a proposta é até o dia 28 de fevereiro, então 21 dias a partir de hoje aí, né? E aí a gente está prevendo aí, né, a banca de avaliação nos dias 14 e 15 de março, tá? Depende da quantidade de propostas, né, que a gente receber, então talvez a gente tenha que fazer em 2 dias, né, ou senão a gente concentra tudo num dia só, tá bom? Então, essa data é bastante importante, 28 de fevereiro, não esqueçam aí para submissão das propostas, tá? Bom, já falei aqui um pouquinho, né, dos programas, então isso se vocês abrirem, né, o edital que está lá no nosso site, então vai ter a explicação do que é cada um dos programas, a pré-incubação, então até 6 meses, para aquelas ideias, projetos que estão numa fase mais inicial, com o objetivo aí dessa parte de avaliação técnica e validação aí de mercado, tá? E a incubação até 36 meses, por que até? Porque pode acontecer de depois de 1 ano e meio, 2 anos, desenvolvi aqui meu produto, já tá legal, né? Tanto da nossa parte quanto da empresa, entende que já cumpriu aqui com o programa tal, e a gente pode graduar a empresa antes desse período, né? E aí, esse período aí é para o desenvolvimento tecnológico, né, do produto, processo tal, e para o crescimento aí da empresa, né? Como eu mencionei também, então vocês podem ser residentes, ter uma sala aqui, e aí pode ser sala compartilhada, individual, ou a sala que prevê laboratório, né? Ou não residente. O não residente, como eu mencionei também, não significa que não precisa nunca vir, né, à incubadora. Vocês não têm uma sala, mas tem algumas atividades que a gente faz
presencial, tá? Principalmente quando são coletivas, né? Então, as individuais a gente pode até fazer online, né? Facilita, todo mundo já entrou nesse modo aí, né? Online, híbrido, tal. Mas a gente percebe que faz parte aí do programa, da riqueza do programa também essa interação presencial, né? Então, tem algumas palestras e algumas atividades que a gente acaba fazendo presencial aqui nos nossos espaços, tá bom? Bom, e aqui valores, depois vocês podem consultar isso melhor também, tá? Lá no edital, né? Mas o valor menor aí que a gente tem é a pré-incubação não residente, R$ 175 por mês, tá? E aí isso vai aumentando, né? Ah, mas eu quero um espaço compartilhado. Na pré-incubação, a gente só oferece um assento no espaço compartilhado, tá? Não tem sala individual na pré-incubação. Aí isso custa R$ 250, tá? A incubação não residente vai de R$ 400 a R$ 600, aí ao longo dos 3 anos. A incubação residente compartilhada de 450 a 650, né? E a sala exclusiva aí de escritório de R$ 700 a R$ 900 ao longo dos anos. E a sala para laboratório vai de R$ 1.000 a R$ 1.200, tá? Isso acaba aumentando, aí tem um aumento, né, a cada ano, e fora isso tem também a como que fala? Correção pelo IPCA, tá? De acordo com o aniversário aí, né, do contrato, né? Então, a cada 12 meses tem uma correção aí pelo IPCA. Tinha fugido a palavra. Bom, e aí para a submissão da proposta, né? Então, vocês vão achar ali, né, no edital também os anexos 1 e 2, tá? A diferença é que um é para pessoa física, o outro, se já tiver empresa, preenche na pessoa jurídica, né? Um limite aí de até 20 páginas, né, para preencher essa proposta. Vocês podem entregar pessoalmente na Inova, mandar pelo correio ou por e-mail, tá? O e-mail para envio dessas propostas é o incamp@inova.unicamp.br, né? Mandei tudo num arquivo único, né? E além da proposta, nesse momento, o que a gente pede para vocês é o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, tá? E que vocês se identifiquem ali também no e-mail como proposta para ingresso. Desculpa. Para ingresso na incubadora de empresas de base tecnológica. Só um minutinho, gente. Então, nesse momento, não precisa mandar nenhum documento, tá? Como fala? Documento. Ai, gente, tá ruim. Que contrato social, essas formalidades da empresa, tá? No momento de submissão, é a proposta e o comprovante aí de inscrição, de pagamento da taxa de inscrição, tá? Bom, a taxa de inscrição, ela custa R$ 350, pode ser feita aí tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e a gente só dá isenção dessa taxa de inscrição para aquelas pessoas que já tiverem participado ou do Desafio Unicamp, né, aí vencedores, né, do Desafio Unicamp, ou que tenham sido aprovados na AM 037, tá, que é a disciplina de empreendedorismo que a Inova oferece. E aí, como que não é bem vencedores aqui, tá? É finalistas aqui, tá? Então, foi finalista, né? Vocês vão receber um certificado, né? Como finalistas. Então, vocês têm que junto, fui finalista, né? Por isso que não estou pagando a taxa de inscrição, então mando o certificado. E a questão do histórico aqui, né? Algo que comprove que vocês participaram aí da disciplina de empreendedorismo, tá? Nesses dois casos, então, isenta aqui da taxa de inscrição. Os demais é preciso pagar.
Bom, e aqui só para vocês terem uma ideia aí de como que é, né, esse formulário de proposta, tá? Então, o anexo 1 aí é na pessoa física, então tem que fazer aí um preenchimento inicial aí da identificação, né, do proponente, depois explicar qual é o empreendimento que vocês vão desenvolver, se quer modalidade residente ou não residente, né? Qual que é o resumo do projeto, né? Então, o que vocês estão, né, pensando em desenvolver aqui, né, na incubadora, qual que é o negócio de vocês, quem são as pessoas que vão participar, né, desse projeto, então, tanto nome aí, formação, experiência, né, que essas pessoas tenham, quais as competências aí necessárias, se ainda não tem equipe, quem que você precisa, né, trazer, tá? E aqui importante também, né, se for gente ligada à Unicamp, né, se algum de vocês estiver dentro aí do projeto, né, participação de algum docente ligado à Unicamp, mas ele só vai ser um orientador aqui, ele vai ser um consultor, ele faz parte do PIP, é importante que isso seja sinalizado aqui no momento da proposta, tá? Porque isso tem algumas implicações aí formais que a gente precisa ter ciência para não é impeditivo, tá? Se for, a gente conversa a respeito, né? Mas é mais para a gente conseguir fazer isso na forma correta aí, formalmente, tá? Porque isso, na verdade, tem implicações, né, para o docente, né? Então, a gente pede essa sinalização, né? E aí tem a questão aqui do aspectos tecnológicos, aí então vocês descreveram aí brevemente em cima, né, o que vocês vão desenvolver em termos de negócio, e depois descrever um pouquinho mais quais são os produtos ou serviços aí prestados, qual que é a inovação tecnológica que está sendo pensada, né, qual que é a relevância disso, qual que é o estágio de desenvolvimento, né, a viabilidade técnica e econômica, qual é o mercado que essa solução, né, está sendo pensada, quais os potenciais clientes, o que traz de diferencial aí para o mercado, né? E se já tiver aí uma questão, né, de previsão financeira, né, uma projeção aí de receita, de custos, despesas, é legal colocar também, tá? A gente sabe que vocês estão aí numa fase bastante inicial e tal, mas se tiver já, né, uma projeção disso, é legal de colocar, tá? Bom, vocês descreveram equipe, e aí vão descrever, né, dessas pessoas que fazem parte da equipe, o que cada uma vai fazer aí dentro do projeto, né, quem que é comercial, quem que é pesquisador, quem que é vendas, quem que é administrativo, se já tem, né, alguma divisão, né, nesse sentido, tá? Se tem recursos financeiros para o desenvolvimento aí do projeto, sejam eles recursos próprios, seja PIP, seja um FINEP, investidor anjo, enfim, né, explicar aqui um pouco também essa questão aí dos recursos, como que vocês estão organizados nesse sentido. Se a proposta tem algum impacto socioambiental, né, também descrever um pouco disso, né, e alguma informação aí adicional, né, que vocês queiram colocar, e também informar, né, para a gente como teve conhecimento aí sobre incubadora e qual o interesse, a razão de querer estar aqui incubado na Unicamp, tá certo? Então, a proposta pessoa jurídica, ela é praticamente igual, só que ali no início vocês vão preencher com as informações da empresa, tá certo? Então, quem já tem empresa constituída, se quiser já submeter no formato pessoa jurídica, ok. Mesmo quem tenha, não, eu quero submeter na pessoa física, tudo bem, tá? Aí a gente vai decidir. Mas passou para incubação, submeteu na pessoa física, então aí vamos ter que fazer o contrato de incubação na pessoa jurídica. Então, ou tem que abrir empresa, ou passa as informações da empresa já aberta. Próximo, Lu. Bom, e aqui os critérios de seleção. Então, com base nessa proposta que vocês nos enviarem, né, nós vamos fazer uma pré-análise e depois a gente vai chamar para a banca de seleção lá nos dias 14 e 15. E aí a banca vai olhar esses critérios aqui, tá?
qual é a qualificação da equipe que está propondo, né? Então, aí vem um pouco a pergunta lá, eu posso propor sozinho? Pode, né? Mas a gente vai ter que entender, nossa, você sozinho tem pelo menos uma parte aí do que precisa para desenvolver um negócio, né? Então, a qualificação aqui da equipe, formação, experiência, é um dos critérios que a gente vai olhar. Vocês têm a competência necessária para desenvolver, né, o projeto? Qual é o perfil empreendedor? Já teve alguma experiência empreendedora, né? Já participou de alguma atividade de empreendedorismo, tal? Então, descrevi um pouco isso, né? Isso vai ser falado também perguntado também ali na entrevista, né, que a gente faz na banca. Sobre a qualidade da proposta aí no formato escrito, né? Então sejam bastante claros, objetivos, né, na proposta que vocês estão encaminhando, tá? Para que a gente, né, tenha clareza aí do que vocês estão submetendo, né? Um item aí que vocês vão ter que preencher é a questão de mercado, então a gente vai querer entender qual que é o potencial de mercado, né, dessa solução que vocês estão querendo desenvolver. O aspecto financeiro, né, como é que vocês vão se bancar para desenvolver isso, né? Não, eu tenho PIP, né, eu tenho recurso próprio, como eu já expliquei e tal. Então a gente precisa entender aí se vocês têm fôlego, né, para se manter no programa e para desenvolver também o produto, né, e tudo mais. Avaliando de novo, né, a questão aí do impacto socioambiental também. Qual a disponibilidade que você ou vocês da equipe vão ter para se dedicar ao negócio, né? Então, a gente entende que nessa fase, vocês estão ainda numa fase muito inicial, que não necessariamente está todo mundo dedicado 100% ao negócio, ok, tá? Mas vai ter que ter uma divisão aí de, eu participo das oficinas, o outro participa das palestras, o outro vem nas reuniões individuais, né? Então, como que vocês vão se organizar para poder se dedicar às atividades e ao desenvolvimento, né? E a gente vai avaliar aí também o foco aí, né, do negócio e se tem aderência aí ao que a gente está propondo aqui na incubadora, né? Então, é um pouco daquilo, né? Base tecnológica, tem um produto inovador, né? O que de fato vocês precisam, então, interessados aqui, e a gente vê se faz sentido, né, para o que a gente oferece também, né? Porque também não dá para ficar aí com expectativas frustradas dos dois lados, né? Vocês esperando uma coisa que a gente não oferece e a gente também esperando uma participação que vocês não conseguem ter, né? Próximo. Tá, bom. Então, uma vez aprovados os projetos, né, nós vamos fazer, depois da banca, ali uma outra reunião chamada de reunião de manifestação de interesse, tá? Com cada um individualmente, dizendo, bacana, você foi aprovado na pré-incubação, você foi aprovado na incubação, todos de acordo, a gente explica todas as questões contratuais e tudo. Beleza, beleza, vamos seguir? Ok. Então, aí vocês vão ter que mandar, né? Aí sim, essa série de documentos. Se for na pré-incubação, a gente faz na pessoa física, né? E aí não precisa dessas questões aí documentais de empresa, né? É mais a parte aí do RG, CPF e tal. E se for o CNPJ, aí precisa dessas informações, tá? Mas eu submeti na pessoa física, agora foi aprovado na incubação, quero seguir, preciso criar a empresa, a gente dá um prazo aí de até 60 dias para isso, tá certo? Para a gente poder regularizar. Bom, e aí o que acontece? A partir dessa manifestação de interesse, desse ok e envio dos documentos, nós vamos montar o processo, tá? Aqui interno na Unicamp, até a assinatura do contrato por todas as partes, tá? Isso demora aí pelo menos de 2 a 3 meses, tá? Então, isso vai estar para ser assinado aí em julho, né? Para a gente poder começar o programa em agosto. E aí, o que acontece? Se deu ok na manifestação de interesses, entregou toda a documentação e a gente começar a tramitar isso, e desistir no meio do caminho ou na hora de assinar, aí tem uma multa, tá? Pela desistência, porque a gente teve, né, todo esse trabalho de formalizar
e a pessoa decidir aí não seguir, né, e decidir não assinar com o processo, tá bom? Próximo. Bom, e aí aqui as regras, né, se tiver alguma entrada de recurso, aí alguma coisa, também tem o prazo aí para submissão. Próximo. Bom, no site, tá? A gente não vai percorrer isso aqui, mas no site já tem todas as minutas de contrato disponíveis. Então, vocês podem ler as minutas lá, uma a uma. Então, tá tudo separadinho. A minuta de pré-incubação, não residente, a incubação não residente, a residente, residente com sala compartilhada e com sala de laboratório. Principal diferenças aqui, valores, né, de cada modalidade, tá? Mas uma principal diferença que tem, não sei se já está no próximo, Lu, é a questão da compensação. Isso. Então, quem participa do programa de pré-incubação não tem depois nenhuma cláusula de compensação de algo que tenha que pagar de volta para a incubadora, a não ser os valores mensais ali durante o programa. Já o contrato de incubação, seja residente ou não residente, não importa, mas qualquer uma das modalidades de incubação, ela tem essa cláusula de compensação, tá? Então, pelo tempo que a empresa ficou aqui incubada, né, depois que terminou o programa ou foi graduada, ela tem que pagar, né, o percentual aí de 1% sobre o faturamento líquido no primeiro ano, depois que graduou, 1,5% no segundo ano e até 2% se for até o terceiro ano aí após a graduação, tá? E isso vai ser cobrado aí via Funcamp, tá certo? Então, isso olha, ficou incubado, dei certo, tô aí com meu produto no mercado, então tem essa cláusula de compensação por esse período aí de incubação em cima do faturamento líquido. Bom, alguns tinham perguntado de espaço, tá? Então, a gente tem hoje disponível aí, né, pelo menos até o momento, a previsão de espaço laboratorial. Por que que eu falo até o momento? Porque esses espaços são públicos e não, em alguns casos, não exclusivos da incubadora, tá? Então, pode ser que tenha alguma mudança nisso, tá? Mas no momento a gente tem uma sala aí para laboratório e também algumas salas para escritório e espaço de coworking, tá? Esses espaços, eles estão passando aí por uma pequena reforma, tá? Porque o prédio mesmo que fica a incubadora, para quem conhece a Encamp, né, original, né, o prédio original da incubadora, ele vai passar por uma reforma ao longo desse ano e nós não vamos utilizá-lo, tá? Então, a gente está fazendo uma adaptação a um andar desse prédio núcleo, né, para abrigar ali salas individuais e também espaço de coworking, tá certo? E é isso, tá? Então, se vocês, vou abrir aqui para mais algumas dúvidas, né? Como eu mencionei, a Luciana vai estar disponível aí nos dias 16 e 23 para tirar mais dúvidas. Se tiverem alguma dúvida aí ao longo, também pode mandar por e-mail, né? E acho que era isso. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Como vocês auxiliam no acesso ao capital, somente indicando eventos e parceiros ou facilitando o processo de inscrição, por exemplo? Eu não sei exatamente o que você quer dizer aqui por facilitando o processo de inscrição. A gente não tem nenhum benefício, vamos dizer assim, né? Se você for submeter um PIP, FAPESP, a Encamp não tem nenhuma facilidade a mais ali no processo, né? O que a gente faz é orientar ali sobre a submissão do PIP, né? Principalmente em termos gerais, assim, né? Não técnico, né? A gente entende que tecnicamente vocês que entendem da proposta, né? Mas dizer, olha, né? Fiquem atentos aí, né? Para vocês vão ter que descrever mercado e tal, então tem uma série de coisas ali no PIP, né, que a gente dá alguma orientação, né, faz essas conexões,
né? Facilita, como fala? Facilita não, divulga, né? Diversos editais que, no geral, estão abertos. Às vezes as pessoas que estão divulgando esses editais, elas vêm até a Unicamp para fazer essa divulgação. Então, o ano passado veio o pessoal da FINEP. Nós fizemos um evento, né, que a FINEP esteve presente para falar sobre os editais que eles têm aberto. O pessoal da Desenvolve São Paulo, que é um banco, né, do estado também, que dá financiamento para inovação, estava junto também. E depois a gente fez algumas reuniões individuais do pessoal da Desenvolve São Paulo, atendendo, né, as pessoas que tinham interesse em submeter proposta, tá? Então, esse é o apoio aí que a gente dá. Captação de colaboradores. A gente ajuda a divulgar, mas não a buscar, tá? Então, eu tenho aqui uma vaga para desenvolvedor sênior. Não, eu estou com uma vaga aqui para bolsista. E eu estou precisando de um estagiário administrativo. Então, vocês podem mandar isso para nós e a gente tem a equipe de comunicação que coloca isso no site, tanto no site do Parque quanto nas mídias da Inova, divulga isso dentro da Unicamp, tá? Então, a gente apoia nesse sentido, né, na divulgação, mas não ajudando a trazer pessoas, ajudando aí na seleção, certo? Onde podemos encontrar projetos considerados modelos ou que foram aprovados? A gente não tem essa informação, tá? As propostas, elas são sigilosas, tá? O que tem são os projetos que hoje já estão na incubadora e pelo site do parque que você consegue ver o que eles estão desenvolvendo, mas não em termos da proposta em si. Tá? Qual é a média de encontros coletivos? A gente tem de 2 a 3 atividades aí por mês, tá? Seja coletiva ou individual, tá? Mas isso acaba variando também. Exigência quanto ao nível de formação? Não precisa ser doutor, a gente não vai avaliar necessariamente isso, tá? A gente vai avaliar, olha, né, vocês estão desenvolvendo algo sobre inteligência artificial. Tem gente que entende de inteligência artificial, seja graduado, ou seja mestrado, ou seja doutorado, ou seja que já participou da indústria, enfim, tá? Mas não necessariamente um nível mínimo aí, não, tá? A Inova pode cobrar um valor extra que foi pago como mensalidade. Não, essa é a cláusula de compensação que eu acabei de falar, tá? Então, durante o programa, vocês pagam a mensalidade. Concluiu o programa, ficou 3 anos incubados, pelos 3 anos seguintes tem que pagar essa cláusula de compensação em cima do faturamento líquido da empresa, tá? Esse que é o valor aí a mais. Pelo máximo de 3 anos, exatamente. Quantos editais a Encamp oferece durante o ano? É só no começo. A gente oferece até 2, tá? Tudo depende do quanto que a gente recebe de propostas no primeiro ano, de quantas são selecionadas e se a gente consegue abrir uma nova turma no segundo semestre. Pode mais de uma pessoa participar das oficinas, sim, não tem problema, tá? Quantos anos o CNPJ precisa ter? Até no máximo 10, que é aquela questão, né, de estar adequado aí dentro da questão de startups, mas pode ser recém-aberto também, né? Na área cultural e artística, olha, teve algum tempo atrás projeto na área de moda, eu não estava na incubadora na época, não acompanhei, mas sei que teve, tá? Mais recente, assim, que eu tenha acompanhado, não, tá? E aí não é que a gente não atende, né, esse tipo de projeto, tá? A única coisa aqui é lembrando que, enfim, tem que ser aí um projeto inovador e que também contemple, né, algum desenvolvimento científico-tecnológico atrelado a essa questão cultural e artística, tá bom? Busca de parceiros comerciais. A gente auxilia, né, por meio, tanto nós, ou às vezes com o Sebrae também, né? Então, a gente dá esse apoio, tá?
Horários de atividades presenciais. Bom, no geral, das 8h30 às 5h30, de segunda a sexta, tá? Aí tem coisa de manhã, tem coisa à tarde, não costuma ter coisa à noite, tá? E nem de fim de semana. A gente tem a entrevista, sim, mas ela não é presencial, a gente tem feito... Não, fizemos a entrevista presencial, sim, já no ano Presencial. passado, é verdade. O ano passado a gente já fez a banca presencial, tá? Então, essa banca do dia 14 e 15, ela é presencial. Se a empresa não for para frente após a pré-incubação. Bom, terminou a pré-incubação, não quero seguir, não faz sentido, ok, concluiu a pré-incubação, ok. Ah, estou na incubação, não está dando certo, pelo motivo que for. É possível rescindir o contrato, tá? Nesse caso, não tem multa, tem só que informar, né, com um prazo aí de antecedência, né? E a gente avalia junto aí também as razões, né? Gostaria de saber se o fato de não ter equipe bem formada influencia muito na concessão da pré-incubação. É um pouco aquilo que eu já comentei. Ah, sou uma pessoa só, né? Eu tenho uma parte do conhecimento, tal. Isso daí a gente vai ter que avaliar na banca mesmo, né? Se a pessoa tem fôlego para tocar ou não, tá? Ah, se a, caso o CNPJ ainda não tenha sido aberto, a submissão deve ser feita à pessoa física. Sim, tá? Pode submeter na pessoa física. Ah, fui aprovada na incubação. Então, agora abre o CNPJ, manda a documentação e a gente tem esse prazo para mudar aí a submissão na pessoa jurídica, tá? Taxa de sucesso. Nos últimos 5 anos, em torno de 60% a 70%, né, Lu? Das 76, empresas se mantém no mercado, né? 76%, né? 76%. Nos últimos 5 anos aí as empresas se mantêm no mercado, tá? Não, a gente não tem equipamentos, tá? Então, esse espaço de laboratório que a gente comenta é uma sala com bancada, pia e tal, para que vocês montem o laboratório de vocês. A gente não tem equipamentos de uso de espaço compartilhado, tá certo? E... Compensação até no máximo o 3º ano após a incubação. Não tenho essa informação do faturamento médio. Mari, É... ficaram algumas questões aqui no chat. Deixa eu Sim, subir aqui para ver. Deixa eu só ver se alguém repetiu também a pergunta lá. Vamos ver. O Juan Pablo, ele tinha perguntado se empresa que já tem 2 anos no mercado pode se inscrever, sim. né? O Rodrigo, ele perguntou se esse período de 3 anos pode ser encurtado ou acelerado, porque um período longo pode perder o diferencial com o surgimento de novas tecnologias. Aí tudo depende também do desenvolvimento da própria empresa, tá? Então, assim, a questão do desenvolvimento do produto e tal, né? Aí esse tem um forte peso do desenvolvimento que a empresa vai dando também para o negócio, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa hoje, a AutoCoach, que em 1 ano e meio eles desenvolveram o equipamento que eles estavam propostos a desenvolver e já está no mercado, inclusive com algumas vendas, tá? Mas aí, assim, o mérito em boa parte deles, da equipe, né? Eles têm toda a competência tecnológica para desenvolver, né? Eles foram agregando pessoas à equipe, eles submeteram PIP, né? E nós fomos ali também ajudando nas conexões necessárias e tal, né? Então, é possível, né? Mas tem que ter um empenho forte aí da empresa também, tá? Certo. O Eduardo perguntou se a gente vai emitir algum certificado por participação nesse webinar. A gente não Não, tinha planejado, né? Acho que não. não. Aqui algumas repetidas. Um projeto, o Eduardo ainda.
Um projeto ou ideia aprovada na incubadora recebe investimento para a realização do protótipo? Não. Da nossa parte, A Unicamp não. não põe nenhum recurso financeiro, nem a Unicamp, a gente auxilia e apoia na busca desses recursos, mas entendam, não é garantido. Não é porque você entrou na incubação que você vai ter recurso, tá? Nós, enquanto incubadora pública, não podemos aportar recurso, né, nas empresas e nem ter participação, né? Então, de novo, é um trabalho conjunto, né? E, e, e que cabe à empresa aí também, né, buscar esses recursos. Acabou Perfeito. Bom, entrando, aí a Bruna. acabou Quer entrando responder algumas por aqui lá? no question and answer também. Vai por lá Grande que parte tal, dessa perfeito. taxa seria de empresas de TI. Não necessariamente, tem empresas de todas as áreas, eu agora não sei dizer se só TI, tá? E a gente tem empresas de biotech, sim, a S Cosméticos do Bem, a Rubian, né? Tem algumas empresas aí da área de biotech, de extratos naturais e tal, e permanecem aí, passaram pelo programa de incubação e permanecem no programa. O nosso programa ele não tem um diferencial. O meu negócio TI é mais rápido, o meu é biotecnologia é mais demorado, eu posso ficar mais tempo. Não, tá? A gente até já fez, né, essa reflexão e tudo, mas hoje o programa ele atende, independente do setor, todas as empresas até 3 anos. Então, às vezes acontece de fato, uma empresa de biotech terminar o programa, né, ainda numa fase de MVP, né, que ainda precisa, né, de algum desenvolvimento e tal, tá? Mas hoje o programa não tem essa diferenciação. Existem algumas incubadoras que são dedicadas, né, só a projetos, né, de biotech, né, da saúde e tal, né? Para a A empresa ser Zanagara aqui, graduada. só um minutinho, Mário. Ele complementou aqui o anônimo, que da taxa de sucesso, que ele quis dizer, né? A área, né, de TI, sobre a taxa de sucesso das empresas de TI, e que está complementando. Então, continua a mesma resposta, na verdade. A gente não segmentou também, né, Não, dos graduados, as não, taxas. Podemos fazer esse levantamento. não. Bom, para ser graduada, a gente vai ao longo aí, né, do programa, acompanhando e avaliando vocês naqueles 5 eixos que eu mencionei, né? E a gente atribui, né, uma qualificação aí, uma nota, né, para esses eixos. E aí, ao longo do programa, a gente vai vendo, né, o quanto que vocês evoluíram, né, em termos desses eixos, né? E a gente considera aí a empresa graduada, né? Desenvolveu, né? É o que se espera, pelo menos que a empresa tenha conseguido desenvolver um MVP que esteja pelo menos disponível aí para teste, né, no mercado ao longo do programa, né? Se não necessariamente já vendendo, né? Mas que pelo menos esteja aí com esse MVP desenvolvido, né? Em fase de teste. Que vocês tenham se capacitado, né? Tenham trazido novas pessoas para a equipe, tenham conseguido, né? Algum recurso, tá? Esses são os itens aí que a gente vai avaliando, né? Há alguma mudança de incubação de empresas que tenham projeto PIP-TC concedido, benefício e impedimento? Não, tá? Se vocês tiverem PIP-TC, legal, não é pré-requisito para estar incubado, se tiver, ok também, tá? Mas não tem assim, quem tem PIP tem uma nota melhor a mais. Tem pensando na questão ali dos recursos financeiros, tá? Mas não PIP específico, né? A gente olha isso numa questão aí mais geral, tá? Acho que é isso. Lá no chat ainda, será que ficou alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Resgatando. Solange está aqui com um problema de cadastro de empresa filha. Solange, a gente vai resolver. Pode ser por e-mail, se não der hoje por aqui. Fala para a Bruna mandar o e-mail, Mandar. né? Que depois a gente conversa. Procura certinho. A Célia colocou aqui: eu tenho ideias de melhoria em produtos existentes no mercado e pretendo oferecer às empresas. Posso participar da pré-incubação?
a que empresas que você quer oferecer? A empresas que já estão no mercado, assim, sem olhar a proposta, é um pouco difícil da gente, né, avaliar aqui, Célia. Como eu mencionei, tem que ter algum desenvolvimento aí, né, de base tecnológica e trazer alguma proposta inovadora, né? Se é uma melhoria que atende a isso, ok, tá? Agora, se é uma melhoria, né, de algo já tradicional aí no mercado, né, que já exista e que não necessariamente tenha um diferencial, né, é preciso avaliar aí, mas talvez não se encaixe, né? Ah, tem uma empresa de educação que está no mercado há quase 5 anos, mas anteriormente era uma indústria. Posso participar como pessoa física? Pode, mas aí você vai estar submetendo uma. Novo então. Assim, o que que acontece? Meu CNPJ é de 91. Você vai estar submetendo um projeto que provavelmente não é diferente disso que você desenvolve enquanto indústria, dentro de uma indústria que já está com o CNPJ criado, certo? Qual que é o ponto disso? Se você submete, eu tenho essa empresa, mas eu estou desenvolvendo algo novo dentro dessa empresa e eu quero incubar isso e mandar nesse CNPJ. Ok. Só que a hora que você for graduar, lembra que tem uma compensação em cima do seu CNPJ, ou seja, em cima de faturamento líquido geral aí de uma empresa. Então, fica um pouco complicado de a gente diferenciar o que é faturamento do que você desenvolveu aqui ou não e tal. Então, em alguns casos, é melhor separar isso da empresa que você já tem, né? E submeter uma proposta separada, talvez enquanto pessoa física. Não, legal, validei, quero seguir com isso, cria um outro CNPJ. Certo? Subindo aqui mais um pouquinho, Maria do Rafael, ainda no chat. O produto já está desenvolvido com protótipos e testes já em campo. A patente é recente, mas no CNPJ de uma empresa familiar há mais de 10 anos. Ela sairia da proposta de startup? Não entendi. Já tem um produto, protótipo em teste, tem patente recente, mas o CNPJ é de uma empresa familiar há mais de 10 anos. Hum. Então, se sairia do Então, escopo de startup, né? é o mesmo caso, né? Não é nem necessariamente uma questão de startup, é o mesmo caso que eu expliquei aqui. Aí você vai submeter isso aqui dentro, mas para desenvolver só uma parte, sabe? E aí depois tem essa compensação em cima do CNPJ, né? Então, eu acho que nesses casos é mais interessante de separar isso, né? O valor da multa, se não me engano, é uma mensalidade, tá? E negócios de impacto social, né, com base científica, mas que os fundadores se comprometeram no contrato social a não distribuir lucro, tá? Bom, aí eu não sei se isso é uma empresa ou a gente aceita negócios de impacto, né? Hoje a gente tem, inclusive, né, uma empresa que está aqui nessa parte de reciclagem e tal, então tem todo um apelo ambiental e social, mas eles são uma empresa, eles geram lucro, né? Então, é, não sei, aí talvez seja um outro formato de ONG, e aí não necessariamente se encaixa, né? Então, não é a questão do negócio de impacto, ok, tá? Mas a incubadora é para empresas, né? Tá? Então, se isso se caracteriza na questão aí de empresa, tudo bem. Agora, participou da incubação, não vai ter faturamento, como que a gente faz essa questão de compensação, tá? Então, fica um pouco, né? Não necessariamente cabe aqui no programa. Ah, a Célia, no caso da ideia ser inovadora e for aprovada, receberei apoio para oferecer às empresas?
Célia, eu não sei se eu não estou, acho que não estou entendendo direito a sua pergunta. Oferecer às empresas é vender, certo? Então, ah, faz parte da sua atividade enquanto empresa, atividades de venda, de oferta dos seus produtos à empresa, né? A gente não vai te ajudar a buscar cliente, olha, achei esse cliente aqui para você, né? Oferece lá para ele, né? O apoio não é bem isso, né? Então, assim, entendam que o programa, ele tem todo esse viés aí de capacitação e tudo mais, mas vocês são uma empresa e têm atividades básicas e mínimas, né, que cada empreendedor aí tem que fazer, né? Mariana, tô, né, aí com ideia de explorar tal mercado, né? Vamos pensar sobre isso, tal. Então, a gente dá algumas orientações, algum apoio, né? Mas ajudar a oferecer, não sei se eu estou entendendo aí direito o que você quer dizer, né, nesse sentido, tá? Qual o valor da mensalidade? Aí, gente, eu pediria que vocês entrassem no edital que tem todos os valores das mensalidades lá, tá? Para cada modalidade tem uma mensalidade específica. Pedir para me enquadrar como empresa filha. Tá, empresa filha, a Bruna tá dando uma olhada aí, ela entra em contato com vocês. Mari, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta sobre o número de inscritos, se tem algum limite de projetos incubados e incubados, pré-incubados e incubados nessa chamada. Olha, o limite é assim, em termos de espaço físico, a gente tem algum limite, sim, de espaço físico, tá? O outro limite é de gestão, né? Capacidade da gente conseguir, né, dar o apoio necessário e que a gente quer ir para as empresas, tá? Então, não tem necessariamente, né, um número aí muito fechado, né? Mas tem o que, com quem já está incubado e mais os novos que vão entrar, o quanto que a gente consegue aprovar e dar esse apoio, tá? E a Maísa perguntou aqui sobre apoio jurídico a licenciamento da tecnologia. O apoio jurídico, nós não temos advogados, tá? Nem na Encamp e nem na Inova que deem orientação às empresas, tá? No caso do licenciamento, o que a gente tem é a Inova é quem faz o licenciamento da tecnologia para vocês. Então, a nossa área de contratos é quem vai montar esse contrato de licenciamento e tudo mais. Mas por quê? Porque essa tecnologia tem a ver com a Unicamp. Se você, né, enquanto empresa, tem qualquer outra dúvida jurídica que não tenha a ver ali com licenciamento, alguma outra coisa, aí a gente recorre aqui aos parceiros. Então, o Sebrae, né, apoia um pouco nisso, né? E a gente tem aí também uma rede de contatos, né, que o pessoal acaba compartilhando, tá? Mas não tem um advogado que dá esse apoio. Se a tecnologia não tiver a participação da Unicamp, não, tá? Aí vocês têm que recorrer a um escritório de patentes, né, a um advogado para ter esse tipo de apoio, tá? Isso, foi desenvolvida na Encamp, pelo período que estou na Encamp, mas não envolve a Unicamp, tá? A gente não tem aí esse serviço próprio, tá? Mas o pessoal tem essa rede aí, né, que tem algumas parcerias aí, algumas indicações para ajudá-los, mas não está contemplado esse serviço. O pessoal compartilha muito, né? Às vezes contratos, experiências também, né? Bom, aqui do Questions and Answers já zeramos. Deixa eu ver se tem mais aqui no chat. Do Eduardo de novo, né? Possui ideias e projetos aprovados no portal CIMM, Central de Informações Metal Mecânica. Posso submetê-las para avaliação da Encamp, para incubação? Eu não conheço o que é esse portal, Eduardo. Se for no sentido de, eles já estão nesse portal, pode estar na Encamp também? Por nós, tudo bem, tá? Agora, o projeto tem que ter aí, né?
esses requisitos que eu mencionei, base tecnológica, né, um caráter inovador e tudo mais, mas por nós tudo bem, já está no portal também, mas eu não tenho conhecimento aí para te afirmar, né, a adequação aí do conteúdo, né? Bom, e subindo um pouquinho mais no chat, o Glauco também perguntou o meu caso de pré-incubação de uma plataforma de relacionamento. Posso incluir algum demo do produto ou da ideia na inscrição? Pode ser, pode Então, pôr como anexo ou mandar vídeo, né? O que vocês tiverem de informação adicional que vocês querem mandar, pode mandar, não tem problema não. boa. E a pergunta anterior aqui no chat, quantas pessoas em geral trabalham hoje na Encamp? E quais as funções que elas exercem para prestar essas assessorias aos incubados? Repete, Lu, desculpa. Quantas pessoas hoje atuam na Encamp e as funções para prestar assessoria aos incubados? Tá. Bom, Basicamente hoje, isso. né, somos nós três aqui, tá? Nós estamos com 2 processos seletivos abertos para agregar novas pessoas, né, à incubadora. Mas, além disso, a Inova tem outras equipes que ajudam na parte de propriedade intelectual e licenciamento, né? E tem reuniões, né, que o Sebrae participa junto, então tem equipe Sebrae também, né? E os demais parceiros aí que eu mencionei, né? Então, nem tudo é oferecido aqui só por nós, né? Então, é uma rede aí, né, que oferece. E a equipe de comunicação também, que faz a Exatamente. questão do site, né, redes Isso, sociais, e tudo. isso. Sou doutorando da USCIS e tenho um projeto inovador, trabalho no IFPB. Posso submeter o projeto? Pode. O IFPB é Paraíba? E aí a minha pergunta é, se você mora na Paraíba, como eu mencionei, se sim, a gente não tem como oferecer todas as atividades online, tá? Então, isso exigiria que você tivesse presencialmente aqui em alguma atividade. Então, se isso não for possível, aí eu acredito que, né, não seja adequada aí a submissão, tá? Porque você vai perder uma parte do conteúdo, porque tem coisas que a gente, né, oferece presencial aqui e incentiva a estar presencialmente. E a questão do feedback a gente dá na própria banca, tá? O que a gente achar ali que está faltando e tal, na própria banca a gente já dá esse feedback. Não tem um feedback pós-banca de avaliação, algo por escrito, tá bom? Acho Voltando que é aqui para o isso, né? Questions and Answers, só tem mais uma aqui no Questions and Uhum. Answers, Mar, do Vanderlei. Gostaria de saber o que a parceria com a Berkeley pode favorecer uma incubação. Se tem algum exemplo já de parceria, de empresa? Olha, essa parceria com a Berkeley é assim, eles todo ano lá oferecem, né, essa pré-aceleração que eles têm lá, tá? E a gente, por alguns anos, fez uma pré-seleção de algumas propostas para encaminhar eles, e eles, não é que você já está pré-aprovado ou não passa pela entrevista com eles, né? Mas tem ali dá uma encurtada no caminho das entrevistas com eles, tá bom? A gente deixou de fazer isso, se não me engano, já no ano passado, mas é um processo bastante rigoroso e bastante seletivo, assim, tá? Então, a gente já indicou algumas empresas. Do programa de incubação, eu acho que menos. Acabam sendo empresas que já estão, às vezes, né, ou terminaram, ou já estão ali, né, com o seu produto desenvolvido, né? Então, eles têm algumas exigências ali dentro do projeto, né, da proposta, né? Mas é uma saída possível ali, né, com quem a gente tem contato, né? Do Parque Tecnológico, tá? O prédio da Encamp, aquele que
É a Encamp original, lá perto do Banco do Brasil e tal, aquele prédio está desativado, né? Então, a Encamp hoje ela está funcionando no prédio núcleo, aquele em frente à Facamp, lá perto do Museu de Ciência, na área do Parque Tecnológico. Certinho? Mais alguma pergunta? Bom, de qualquer forma, vai ter os plantões ali nas próximas quintas-feiras, né? Sem ser essa, na outra e na outra, até a submissão. Então, qualquer Isso, coisa podem entrar, mandar por e-mail também. também. Então, tá ótimo, pessoal. Então, voltando aí às datas, né? Atentem para as datas dos plantões e a data de submissão até o dia 28 de fevereiro, né? E após as submissões, a gente entra em contato marcando a banca de avaliação. Agradeço aí a presença de vocês, o interesse, né? E espero ver aí muitas propostas, né, para a gente poder avaliar. O pessoal está perguntando sobre acesso aos slides, a gente vai disponibilizar no YouTube da Inova, tá? Depois vocês entram no YouTube da Inova, no canal da Inova, que nós vamos subir essa gravação lá também. Então é isso, pessoal. Obrigada a vocês aí pela presença e até breve aí, quem sabe. Um abraço a todos. Obrigada, Lu, obrigada, Bruna. Obrigada, gente. Valeu, Mari. Tchau, Boa tchau. sorte aí nas inscrições. Isso aí.